Hoje eu tive a imensa alegria, o privilégio mesmo de receber o livro do meu querido mentor da Estação do Caminho da Graça São Paulo, Carlos Bregantin, Bacia, Água e Toalha, o Evangelho no Chão da Vida, de Carlos Bregantin, meu querido, meu amado Carlinhos Bregantin. Eu já li a primeira parte do livro e eu recomendo para quem quiser adquirir um bom livro, Bacia, Água e Toalha, o Evangelho no Chão da Vida, de Carlinhos Bregantin. E eu quero compartilhar alguma coisa aqui dessa primeira parte do livro. Não é? Primeira parte do livro, eu quero compartilhar com vocês algumas palavras de Carlinhos Bregantin. Diz assim: eu gosto de abraçar gente, de sentir pessoas, porque além de um lugar onde nós pisamos ser sagrado, porque nós é que tornamos o lugar sagrado, também os nossos relacionamentos é que determinam a nossa espiritualidade. Quanto mais saudáveis nossos relacionamentos, mais saudável a nossa espiritualidade. O calibre da nossa espiritualidade é medido a partir dos nossos relacionamentos. Quando Deus envia Jesus encarnado, Ele como que diz assim: agora entre vocês, eu desci agora e agora é entre vocês. Conversem vocês entre si, eu estou em vocês. Ele horizontalizou de tal jeito que não só o lugar onde nós pisamos é sagrado, como também os nossos abraços, nossos beijos, nossos apertos de mãos. Nossos olhares são sagrados, demonstram e consolidam a nossa espiritualidade. Então, por conta disso, eu sou muito abençoado porque enxergo isso em vários ambientes por onde passo. Quer se parecer com Deus? Seja generoso. Se há pessoas que se parecem com Deus nessa terra, essas pessoas são generosas. É por aí. Não tente fazer outro caminho. É por aí que vamos nos aproximando da aparência do Criador, que nos quer com a aparência dele lá naquele último e grande dia, quando nos encontrarmos todos na presença dele. Vamos agora para o topo da montanha. Vamos para o capítulo 5 de Mateus. Vamos para o Sermão do Monte. Ele diz, sem dúvida, vale muito a pena trabalhar o Sermão do Monte de quando em quando. Quando nos encontramos e nos reunimos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, como comunidade da fé, comunidade da cruz, comunidade do amor, comunidade do encontro, comunidade da graça. Vale muito a pena, porque neste texto está a essência do Evangelho. Então, vamos ao capítulo 5 de Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados, ou sejam felizes. Felizes, a bem-aventurança é a mesma coisa que dizer felizes, felizes. E ele vai mais longe. Ele diz assim, ele fala de quem são os felizes. Não há uma descrição do que é felicidade, mas há uma afirmação sobre quem são os felizes do mundo, no mundo e para o mundo. Quem são esses? E é disto que trata essa primeira porção do Sermão do Monte. Quem são os felizes da terra? E aí ele começa, bem-aventurados, isto é, mais do que felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esses são os felizes, são os humildes de espírito, aqueles que ao longo da vida fizeram a jornada para dentro de si mesmos e se reconectaram-se consigo mesmo, com o seu entorno todo, com toda a natureza, com toda a criação e com o Criador. E diante dessa reconexão se dobram humildemente, fazendo uma profunda declaração de que nesta criação toda, neste universo todo, nós humildemente precisamos reconhecer quem é que de fato somos na existência. Esses são os felizes.
não são aqueles que lutam todo dia para conquistar o pináculo da glória, não são aqueles que lutam todo dia para conquistar os títulos da humanidade, não são aqueles que lutam todo dia para ter todo o patrimônio e todas as posses se puderem, não são aqueles que se lançam a jornadas tidas como prazerosas e hedônicas para chegar a esse estágio, não. Os felizes são os que se reconectaram consigo mesmos e com humildade dobram os seus espíritos diante do Senhor. Esses são os felizes. Isso é felicidade. Isso nos tira já da maratona que existe na terra hoje, daqueles que estão correndo em busca da tal felicidade. Os felizes são aqueles que não correm para fora, mas correm para dentro de si mesmos. E lá de dentro de si mesmos encontram-se, resgatam-se e humildemente entregam seus espíritos ao serviço da Trindade, de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. E compõem no universo aqueles que e aquelas que, nas mãos do Senhor, trarão de volta toda a criação para os braços do Senhor. Esses são os felizes. E então ele diz para a turminha que está ali do lado dele: cheguem mais perto, cheguem mais perto. E continua: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Felizes são estes os que choram, os que derramam lágrimas, não num choro provocado por algum tipo de sentimento barato, não num choro provocado por algum tipo de folhetinha escrito na humanidade, não, mas num choro provocado por essa reconexão interior, de reencontro consigo mesmo, que arranca de nós mesmos lágrimas por ainda não termos alcançado aquilo que precisamos alcançar no que diz respeito a nós mesmos, e nos conhecermos e conhecermos o Senhor e conhecermos o outro e vivermos em harmonia. Felizes são esses que, quando olham a si mesmos, choram, que quando olham a humanidade choram, que quando olham o seu entorno choram. Lembro-me de um dos meus professores, e ele vai citar um professor dele que dizia na aula assim: benditos aqueles que continuam tendo seus olhos marejados, benditos aqueles que continuam olhando para si mesmo e para o seu entorno e derramam lágrimas. Benditos são aqueles cujos olhos não secaram. Esses são os felizes da terra. Benditos são aqueles que ao som de uma canção que exalta o nome do Senhor, que fala da grandeza do Senhor e da obra que Ele fez em nossas vidas, derramam diante do Senhor suas lágrimas sinceras. E as minhas são sinceras, como a dizer: Senhor, eu ainda não entendi tudo isso. Eu ainda não entendi essa obra que o Senhor fez na minha vida, eu ainda não acolhi essa obra que o Senhor fez na minha vida, eu ainda não mergulhei nem me aprofundei nesse bem, nessa bondade que me atingiu, que me acolheu, que me abraçou. Eu ainda não entendo isso, eu ainda reajo, ainda resisto, eu ainda sou resistente, ainda tenho dificuldade de me dobrar, ainda vivo como se estivesse num cabo de vassoura preso ao pescoço, eu ainda tenho dificuldades. Mas eu quero essa felicidade, eu quero ainda a hora de chorar e ser consolado pelas mãos consoladoras do Senhor. Esses são os felizes, esses são os que estão no topo da montanha. Esses é que chegaram lá, esses sim, chegaram lá. E à medida que as pessoas vão saindo, outros se aproximando, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra, os que aguentam pancadas. Bem-aventurados aqueles que aguentam o peso, o tranco, o solavanco da vida. Bem-aventurados aqueles que olham para a vida e sabem quanto ela custa, quanto ela tem e a dor que ela produz, mas diante dela não se revoltam, não se rebelam. Antes, trabalham seus corações, suas almas, seus espíritos e suas mentes de modo a encarar com mansidão tudo aquilo que vem. Esses são os felizes, são os que tomam o tranco, mas sua reação é calma, é sossegada, é harmoniosa. É boa, é curadora, é santa. Esses são os felizes, chegaram ao topo da montanha, esses chegaram lá. Isso sim é felicidade. Aí Jesus diz: venha mais perto, chegue mais perto e prossegue. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. São os mais que felizes, os bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça. É gente que anda na terra pela vida e que está dando conta da sua própria vida.
mas à medida que vê a vida acontecendo à sua volta, vai se deparando com desigualdades, com as distorções, com as injustiças, com as maldades, com as tensões e complexidade do que está acontecendo. Não se entrega, mas anda e vive como alguém que tem sede e fome, que tudo isso mude. Deita-se, acorda, levanta, trabalha e sonha só com isso no coração, como quem pensa, preciso fazer alguma coisa para que esse estado de injustiça, desigualdade e de absurdos diminua de alguma forma. Esses são os felizes, isso é felicidade. E Jesus continua, fala dos misericordiosos, dos limpos de coração, dos pacificadores, dos perseguidos por causa da justiça. E diz mais que são bem-aventurados os que, pela causa de Jesus, são injuriados, são perseguidos e, mentindo, dizem todo mal contra esses. Esses são os felizes. É uma porçãozinha pequena aqui da primeira parte do livro do meu querido amigo e irmão Carlos Bregantin, Bacia, Água e Toalha. Se você quer adquirir esse livro, entre comigo, em contato comigo, que eu passo o contato de Carlinhos lá em São Paulo e você poderá adquirir essa maravilha. E a paz de Deus guarde seu coração. Carlinhos, lindo, muito obrigado, Carlinhos Bregantin. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Carlinhos, você lava meus pés, Carlinhos. Você traz a bacia, traz a água, traz a toalha e lava minha alma com as palavras que você diz, com as palavras do teu coração, com esse amor que você respira e exala por onde vai. Beijo no seu coração, meu amado. Beijo e a paz de Jesus para todos aqui.